Oi, pessoal. Estou aqui já. Deixa eu ver aqui se a doutora ainda não entrou, deve estar quase entrando. Só um minutinho, meus amigos. Vamos aqui agora. Isso. Agora a gente vai falar de pandemia, depressão e ansiedade, gente. Que assunto, hein? Beleza. Já podemos então começar, né? Que eu sei que tem Oi, muita gente Tati. que está querendo saber. Doutora Roberta Lara, seja bem-vinda. Oi, Tati. Obrigada. É uma honra estar aqui. Tô um pouquinho nervosa, mas vou fazer o meu Não, melhor a aqui pra honra é gente. toda nossa, né? Doutora Roberta Lara é uma médica psiquiatra, ela é especialista em psiquiatria infanto-juvenil, é professora universitária e hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre um assunto que deveria sim ser mais discutido, não é, doutora? Com Nós certeza, deveríamos com falar certeza. mais sobre depressão, sobre ansiedade, porque grande parte da parcela, ou brasileira, aliás, mundial, ou tem ou possui alguém ao seu lado que tenha. Então, pessoal, podem mandar suas perguntas, tá? A gente está aqui, eu vou ficar aqui vigiando aqui, o que der para eu ler. Eu vou ler para a gente perguntar para a doutora Roberta, se vocês tiverem aí alguma dúvida a respeito dessa questão da depressão, da ansiedade e, por que não, do suicídio, né, doutora? Porque tudo isso leva Importantíssimo. ao suicídio, né? Uhum. Então, agora a gente vai falar sem tabu, tá ok? Sim. Doutora Roberta, eu esqueci de falar mais alguma coisa, o seu currículo ele é extenso, né? Mas eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Tem como você abaixar um pouquinho o seu celular? Ai, eu não. Deixa eu tentar Aí tá aqui. bom, aí ficou bom já. Ficou melhor? Ah, então tá bom. Aham. Eu fiz faculdade na Federal de Mato Grosso, né, na UFMT, a Faculdade de Medicina. Aí depois eu fiquei um ano na atenção básica, né, onde eu também vi que tinha muita demanda da psiquiatria e comecei a me encantar. Depois eu fui médica voluntária para aprender mais, né, lá aqui na PUC, na Santa Casa, no ambulatório de psiquiatria, acompanhando grandes psiquiatras que eu respeito muito, que é o Dr. Paulo Verlani, Dr. Claudio Heimer, né? E aí depois eu fiz um estágio e me apaixonei na Asmigo, que é um dos únicos hospitais aqui que internam criança quando há necessidade em transtornos psiquiátricos importantes e graves. E aí eu ralei e passei na residência, fiz psiquiatria geral e depois fiz psiquiatria infanto-juvenil também. Ah, então a gente está É, falando com a então pessoa é isso, certa. Paula. A gente está falando com a pessoa certa. E nesse momento agora, nós estamos preocupados, mas nós estamos meio perdidos com relação a números. Totalmente. De início, doutora, o que você pode falar para a gente a respeito de estatísticas, né? Porque, olha, de antemão, eu já vou te dizer que eu sou professora, né? E antes da pandemia, eu estava perdendo média de 2 alunos por semestre, só no meu curso. Então, assim, a gente percebe que a depressão, né, ela acarreta aí esse pensamento suicida também, né? E a gente está perdendo os nossos jovens, a gente está perdendo os nossos jovens lá universitários. E quando a gente vai procurar saber, né, com pessoas mais da área, a gente descobre que não são só eles, que crianças também estão fazendo isso, crianças de 10, 11, 12 anos também estão fazendo isso em decorrência de depressão. E aí entra um estado de pandemia, né? Onde as pessoas precisam ficar mais em casa. E agora, como é que está esse pessoal? Existe uma estatística a respeito disso? Então, ainda quanto ao Brasil, a gente só tem tendências, né? Porque como a pandemia aconteceu, começou a se proliferar mais. Primeiro teve um pouco na Ásia, depois na Europa, depois na parte do norte da América e agora está no mundo todo, inclusive no Brasil. Então a gente sabe assim alguns dados, né, da Europa
que viu um incremento muito grande, principalmente nos transtornos ansiosos, ataques de pânico, certo? Piora no quadro depressivo de pacientes já deprimidos e surgimento de depressão em pessoas antes rígidas, né, saudáveis. E ainda o suicídio, que já era algo muito, muito, muito intenso no mundo, está cada vez mais intenso ainda. Tanto que até a Associação Brasileira de Psiquiatria pediu para que a OMS, nessa mesma semana, pediu de novo, né, reiterou o presidente da ABP, de passar os dados mais recentes sobre suicídio, né, para poder fazer até um comparativo. Mas, assim, abuso, dependência química, principalmente pelo álcool, a cada 3% de aumento de desemprego lá nos Estados Unidos, por causa do evento da pandemia, incrementou em 25% a quantidade de fuga da realidade através de abusos, né? No álcool, na comida, né? Tá tendo muita compulsão alimentar, né? Tanto pela ansiedade quanto pelo medo e os hiperativos, né? Eu mesma, hiperativinha, às vezes por tédio. Porque na hora que a gente tem o tédio, às vezes a gente busca novidade no que a gente tem perto, que é nos sabores. Então, assim, tá tendo muito sofrimento psíquico para todo lugar. E no Brasil, que é o país número 1 de transtornos ansiosos do mundo, pior ainda, porque a gente, desde 2017, país campeão, segundo a OMS. Sim, 2019, em junho, ganhamos de novo. e ainda tem a questão de que eu estava assistindo um programa ontem e a apresentadora disse o seguinte, que ela tá com a impressão que ela tá dormindo menos. E aí eu fui pensar, gente, mas é mesmo, a gente tá com essa impressão, a gente tá dormindo mais tarde e parece que a gente continua acordando cedo. Essa história de home office e tal, a pessoa às vezes pensa, deve estar dormindo, deve estar descansando. Não, as pessoas estão, parece que as pessoas estão com aquela sensação de que elas estão trabalhando mais, né? Estão. E aí, como é que. E tem essa questão também de estar aumentando a insônia das pessoas e os toques. Os toques também estão sendo Nossa. maximizados? Então, principalmente o transtorno obsessivo compulsivo referente à questão de medo de germes, de vírus, né? Aquela parte, mais do que nunca, está sendo piorada, porque também tem sempre muitas notícias, né? Algumas verdadeiras, algumas fake news, que acabam piorando, né, a condição de um paciente, né? Que muitas vezes tem até o medo de pedir ajuda, de tanto que está grande esse medo de contaminação dele. E aí, com relação a essas pessoas que já tinham já um certo toque com relação a esse medo de contaminação, se antes da pandemia já tinha medo de contaminação por alguma coisa, agora com a pandemia isso cresceu bastante. E isso vai eclodir em quê? Então, acaba que, assim, a sensação de medo que nós temos é uma coisa normal, natural e bom, certo? Porque a gente precisa ter medo para a gente se cuidar. Senão a gente ia ser muito irresponsável, muito impulsivo, né? Só que o problema é que as pessoas estão então entrando muito em pavor. E quando a gente tem pavor, a gente não consegue aliar o emocional com o raciocínio. E acaba que com esse pavor, as pessoas vão tendo manifestações no corpo, né, desse extremo estresse, né? Então as pessoas podem começar a ter ataque de pânico, as pessoas podem ter um fenômeno que na psiquiatria a gente chama de despersonalização, que é a pessoa começar a se sentir estranha, não se sentir ela mesma, né? Então a pessoa pode sair de si e assim, ou pior, né? Fica com o pensamento só acelerado, em sofrimento, sofrimento, sofrimento. A pessoa pode acabar entrando numa sensação assim de que não tem saída, desesperança, né? Um mal-estar muito grande, uma angústia e uma solidão, e pode culminar no ato de maior gravidade que existe, né? Que é Sim, até o suicídio. exatamente. O Renato do Contatória, ele está comentando aqui que é muito importante, nesse caso, organizar e respeitar uma rotina. A rotina da Isso. família, ela colabora aí nesse equilíbrio das Com, pessoas? com certeza. É,
um dos fenômenos que mais dificultam a melhoria, o estado de saúde mental das pessoas, é essa questão de se sentir perdido. Como a gente já não está tendo muito aquela orientação da luz, né, da claridade, da luminosidade, dos horários habituais, do exercimento de rotina, né? Trabalho é tal hora até tal hora, né? A hora de fazer o exercício físico é tal, a hora de comer é tal. Então, as pessoas estão cada vez se sentindo mais perdidas. E nesse momento de se sentir perdido, a gente fica meio. Isso de ficar sem direção faz com que a pessoa comece a se sentir que não está tendo nenhuma atividade útil, que também não está tendo nenhum propósito, começa a ficar muito focado no passado ou no futuro. E, assim, começa a não ter uma melhoria e uma saúde no presente. Então, assim, rotina é importante. Sempre foi, sempre será. Para criança, para Certo. idoso, para adulto, para todos nós. E essa questão do home office acaba que as pessoas que já tinham a tendência, às vezes, de ser workaholics e que tinham que se policiar na rotina, na disciplina de não levar dever de casa, né, trabalho para casa, já está tudo misturado, aí é muito mais difícil. Então pode ter muito mais chance de burnout também, que é o adoecer do próprio trabalho. Sim, fala um pouquinho sobre o burnout, que tem que se falado tanto sobre isso nos últimos tempos. Então, geralmente acontece mais em profissões que lidam mais com o ser humano, certo? Que lida com pressões, por exemplo, professores, né? Você, eu, motoristas de ônibus, né? Pessoas que trabalham em banco, certo? Médicos, enfermeiras, entendeu? Enfermeiros. Por quê? Porque tem muita demanda emocional, né? E também tem muita cobrança, tem muitas metas, tem muito senso de obrigatoriedade e responsabilidade. Então, continuamente sendo exposto a condições de trabalho que tem muita demanda interna ou externa, né? Call center também acontece muito. A pessoa vai fazendo uma espécie de dessensibilização para ela sobreviver. E aí ela vai ficando mais irritadiça, mais na defensiva e vai tendo uma distimia, que é uma depressão irritativa crônica também, e com muito sofrimento. E em alguns momentos pode ir até para o pânico de novo também. O Certo. burnout é tipo um queimar para dentro e para fora. É um explodir-se, implodir-se por causa da forma que você conduziu seu meio de trabalho. Entendeu? Entendi. E com relação à depressão, a depressão geral e a ansiedade já eram questões aí que sempre estiveram aí juntas, né? Sim. E a gente está vendo o pessoal muito depressivo, o pessoal muito ansioso, principalmente com o que a gente está vivendo, mas a gente tem grande parte dessas pessoas que escondem a depressão, que Com certeza. escondem a ansiedade, né? Até porque elas já sabem que se elas demonstrarem isso para as pessoas que estão ao redor delas, essas pessoas que estão ao redor delas vão começar. Olha, você precisa se tratar, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E grande parte ou tem vergonha ou porque não quer, né? Como que a gente faz para identificar essas pessoas? Por exemplo, na criança, dos maiores sinais assim de que ela está com um quadro depressivo é alteração na questão do sono. Então, ela vai refletir muito E é o que a de Ângela está falando aqui, ó. Cheguei a perder o sono. Aham. isso. Elas vão, as crianças geralmente a depressão nelas vai refletir assim maior carência, maior medo, pode ficar mais preguentinha a criança, sabe? Mais medrosa. Dores, podem queixar muito de dor de cabeça, dor na barriga, que aí é examinado, é visto de diversas formas e é descartado qualquer outra doença clínica, certo? E dormir demais. Então, né? E ficar mais irritado. A criança e até a fase da pré-adolescência, né? Não vão ser, lógico que existem exceções, existem, não vai ser tanto aquela depressão melancólica de conseguir mostrar que é isso que está sentindo, assim, com o choro. Muitas vezes vai ficar a forma muito mal caracterizada que as pessoas às vezes falam, de tipo, tá aborrecente. Não, não existe isso de aborrecente.
entendeu? Isso é uma coisa que até impede muitas vezes o diagnóstico. Um adolescente que começa a ficar irritado, cuidado, entendeu? Uma criança que começa a ficar irritada, fica mais difícil de lidar, ela está em sofrimento, em grande sofrimento, e que não está conseguindo administrar e entender direito. E o que o pessoal fala para ele, nossa, mas você tá mal-humorado, hein? Impossível, é difícil de lidar, e na verdade não está bem consigo mesmo. Eu já vi crianças de 8 anos de idade falando de querer sumir, de querer morrer, entendeu? De querer pegar uma coisa e tentar tirar a própria vida, entendeu? E na adolescência pior ainda, E a né? gente, já que a gente está falando de criança e adolescente aqui, a Lid está dizendo o seguinte, que o filho dela, ele tem chorado bastante nas aulas online. Ele não tem dificuldade de aprendizagem, mas ele está sentindo uma pressão. Como que ela, assim, como que a mãe vai agir com relação a esse filho que está com esses acometimentos, com esses choros, com esse sofrimento, né? Então, primeiro, o diálogo, né? O que mais salva uma família, o que mais ajuda uma pessoa é saber que tem alguém do lado. Não é que alguém resolva tudo, porque nem sempre é possível de a mãe, ou o pai, ou o tio, ou o irmão, de resolver a situação pro outro. Mas você saber que no momento que você está tendo dificuldade, que você está sofrendo, que você não está sozinho, isso já muda tudo, entendeu? E falar um pouco da própria experiência, de que vão haver barreiras, dificuldades, saudade, mal-estar, entendeu? O pai e a mãe mostrar que eles também têm isso com eles e que é normal ter isso, entendeu? Ajuda a criança e o adolescente a também conseguir administrar que meu pai, minha mãe, que já passou por situações ruins, tá bem. Então, tá aqui meu exemplo, tá Dá aqui o meu exemplo, né? apoio, exemplo, apoio e outra coisa muito importante, questão do choro. É muito importante ser dito que o choro, né, nesse caso, por exemplo, que você falou da criança que está chorando, que o choro não pode ser condenado, senão, porque é muito melhor a criança estar mostrando que não está bem, ou adolescente, ou adulto, ou idoso, do que começar a tentar mascarar isso, esconder, que é o que a gente chama como sintoma de alexithymia, que é a dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos e depois ter uma dificuldade de reconhecer os próprios sentimentos. E quando isso acontece, fica muito mais difícil o tratamento. Tanto por vias socioambientais, né, de apoio, cuidado, orientação, terapia, quanto na parte medicamentosa. Porque a pessoa, quando ela tem que saber que choro significa excesso. A gente chora quando a gente está com excesso de alegria. A gente chora quando a gente está com excesso de medo. A gente chora quando a gente está com excesso de tristeza. E Exatamente. que, né? E que é permitido, a gente nasce chorando. Chorar é muito importante. Então, Certo. os homens, inclusive, morrem mais do que as mulheres na parte. Apesar de que as mulheres, às vezes, têm mais diagnóstico das doenças psiquiátricas, os homens morrem mais por suicídio, por quê? Porque os homens têm ficam rígidos naquela cultura bem preconceituosa de que homem não pode chorar. Então, você falar assim, meu filho, pode chorar. Deixa eu te dar um abraço, né? Abraço libera ocitocina, que é um hormônio que faz muito bem pra gente, certo? Né? No abraço também tem endorfina, É né? E uma dentro de medicação casa perfeita, né? é uma medicação perfeita e que não é à toa que existe que aproxima e que une dois corações, né? Quando a gente se abraça, a gente une dois corações. Às vezes até na Exatamente. mesma batida, E já que a gente né? falou de medicação, a gente percebe que na cultura do brasileiro, as Isso pessoas morre junto. costumam ter muito preconceito com relação à medicação. Eu já ouvi muito pessoas dizerem assim: eu não vou no psiquiatra porque ele vai me passar Uhum. medicação e eu não quero ficar viciada. O que que você pode falar a respeito dessas medicações pra gente? Primeiro, para falar disso, é importante então falar sobre a psiquiatria, que é o primeiro grande medo que as pessoas têm. Porque, na verdade, as pessoas Sim. não têm medo de remédio. Não, mas Elas têm medo faz do parte remédio. do Isso, preconceito. Quando fala assim, isso, elas. você vai no otorrino. Ah, tá, eu vou Isso. no otorrino.
Ah, Se o você otorrino... vai no ginecologista. Ah, normal, ginecologista eu vou desde cedo. A hora que fala, você Exato. vai no psiquiatra, Terrível. aí vem aquela chuva. Exatamente. Porque, na verdade, é exatamente esse nome, né? O nome psiquiatria, as pessoas lembram muito de filmes antigos, horríveis, que falavam como se a psiquiatria fosse igual a é o médico do louco, né? É o médico do manicômio, é o médico de dopar. Não, não é nada disso. Psiquiatria significa. É tão lindo o significado. Significa assim: a arte da cura pela medicina da mente ou da alma. Olha Não só, é não lindo? sabia. Ô, É pessoal, vamos lindo! Sou gravar isso apaixonada. aí, a Não gente. é? Então, nós psiquiatras, assim, né? Eu sou suspeita para falar porque eu amo demais. Qual que é o nosso papel no mundo? O que a gente tem que fazer? A gente está aqui para ajudar a pessoa a voltar a ter a condição essencial que a gente tem que ter, que é o livre-arbítrio. Porque as doenças psiquiátricas, elas tiram exatamente isso, o nosso livre-arbítrio. A depressão, ela faz com que a pessoa fique fixa com uma lente distorcida e ela começa a se ver como se ela fosse só tivesse características negativas, como se ela não conseguisse fazer nada, entendeu? Como se ela fosse a pior das pessoas, ela fica só se culpando, e também fica cansada, exausta, se isolando e em sofrimento, sem conseguir se ver e ver o mundo. No ansioso é a mesma coisa. Como que alguém pode ser a si mesmo com sintomas iguais a esse? É impossível. Então, acaba que as pessoas têm tanto preconceito com o psiquiatra que elas são tratadas na psiquiatria em outras especialidades, muitas vezes. Né? Porque a grande maioria das pessoas com ataque de pânico vão primeiro no cardiologista. Eu, inclusive, quando eu tive 15 anos, já tive ataque de pânico no começo do segundo grau, tudo. Eu pensei, meu Deus, estou infartando. Porque é essa a sensação. Quando a gente tem um ataque de pânico, a gente sente palpitação, a mente acelerando, a gente pensa que está enlouquecendo, que está morrendo, dor, angústia forte, falta de ar. E pensa, sentir uma coisa dessa na época de Covid. Falta de ar, né? Aí, pensa assim, tô morrendo. Vai no cardiologista. E aí, muitas vezes, o cardiologista fala o quê? Não, você não tem nada. Na verdade, se vai num psiquiatra, o psiquiatra vai falar assim: você tem algo sim, mas é algo que nunca matou ninguém, nunca vai matar, não vai matar você, mas que está te gerando sofrimento. E tudo que gera sofrimento precisa de cuidado, porque a gente foi feito para não sofrer. Lógico que uma dor aqui, uma dor ali gera aprendizado, mas a gente não foi feito para um sofrimento paralisar a gente, deixar de ser a gente, deixar de ir para o mundo, deixar de se realizar, ou se esquecer ou querer desistir de si mesmo. A gente não é feito para isso. É feito para buscar alegria, felicidade, conquista, melhoria, união nesse mundo, né? A gente é feito para isso. E quando tem uma doença fazendo isso, e que com ampliação do horizonte existencial, social, ambiental não for o suficiente para melhorar, aí precisa de medicação. Igual um diabético, quando mesmo tirando o açúcar e perdendo peso e fazendo exercício físico, não reduz o açúcar, ele precisa de medicação. O hipertenso, se ele tirou o sal, tá fazendo tudo direitinho, também emagreceu, ainda tá com a pressão alta, precisa de medicação. E um depressivo, que tem fé, já não importa qual, mas é importante, que ajuda na resiliência. Tem apoio familiar, que é o abraço, é a ocitocina, é o apoio, a ajuda, né? Tem exercício físico, que ajuda a gastar energia ruim, energia boa. Tem luz solar, né? Em algum momento, né? Que ajuda também, vitamina D também é importante, né? Tem atividade útil, né? Que nos ajuda a nos realizarmos, seja no trabalho, seja voluntária, né? Se já tem tudo isso e mesmo assim não tá bem, não é falta de gratidão, igual tem gente que coloca e fala pra pessoa e acaba fazendo a pessoa se sentir pior Pior. ainda consigo mesmo. Não é falta de roupa para lavar. Já teve paciente meu que já ouviu isso. É absurdo.
entendeu? Não é falta de Deus no coração. Ainda já teve paciente que já ouviu isso. Muita gente ouviu isso, entendeu? Não é só parar de pensar nisso, porque não é escolha da pessoa. Alguma doença é escolha de alguém? Alguém fala, por favor, me mande um hipotiroidismo. Não, não. Pensando bem. Agora eu quero ser intolerante à lactose. Ninguém pede para ter nada. Quando surge uma doença, a gente pode simplesmente tratá-la. Tem doenças que têm cura, tem doenças que têm estabilização. Na Sim, psiquiatria não é diferente. não Vai é? ter doença que vai ter cura. E outras, estabilização não quer dizer que está viciado. Entendo. E o Fabrício, ele está perguntando aqui se a depressão realmente é o mal do século. É o mal do ser humano. Desde sempre foi. E enquanto estiver sendo varrido para debaixo do tapete e tipo, persona não grata, não vamos falar sobre isso. Não vamos lembrar que isso é doença e que tem como tratar, curar ou estabilizar, ainda vai continuar sendo por muitos e muitos séculos, infelizmente. Infelizmente. Certo. E teve uma outra pergunta aqui, perguntando o seguinte: como que a gente vai identificar que o idoso ele está com depressão? Então, o idoso, ele começa a ter muitas vezes umas atitudes demissionárias quanto a ele mesmo. O que que é isso? Ele vai se largando, entendeu? Ele vai, tipo, tendo menos prazer nas atividades do dia a dia, deixando pra lá, ficando mais amuado, deixando de comer, deixando de beber água, certo? Muitas vezes é dessa forma. Outras vezes pode começar, ainda mais com o jeito que está essa pandemia, a começar toda hora ter uma hipocondríase de sofrimento, tipo, estou morrendo, vou morrer, de hoje eu não passo, entendeu? Então, assim, insônia também acontece muito no idoso. Insônia, né? Muito comum. Insônia. Tem uma Isso. pessoa aqui, a Crisolita, ela está dizendo o seguinte, que antes do confinamento, meu filho autista leve estava se queixando de dor no peito. Levei ao Uhum. cardiologista e não era nada. Depois do confinamento, piorou. Começou a ter pensamentos obsessivos e negativos. Tadinho. E ela está aqui perguntando: ele nunca precisou de medicamento até agora, né? Ele não faz uso. Não, peraí, nunca precisou de medicamento e agora está fazendo uso. Nesse caso, a gente já partiu para outro Tá bem difícil. assunto, né? Que é a pessoa com deficiência. Com relação a essa criança, esse autista que está passando por isso, doutora, o que que você pode dizer para gente? Que não é só com ele que isso vai acontecer. Está acontecendo pessoas dentro do TEA, pessoas fora do TEA, pessoas com todas as características. Por quê? Porque todo mundo que tiver um pouquinho mais de dificuldade de adaptabilidade e resiliência, e isso não é culpa da pessoa. Isso é importante falar. Isso é algo biológico, genético e herdado. Entendeu? Tem pessoas que pode o mundo tá caindo e tá de boa. Tem pessoas que já são mais assim, começou a dar alguma alteração no mundo, e aí a pessoa já começa a ficar em estado de hiperalerta, sustos fáceis, mal-estar, entendeu? E as pessoas que têm algum tipo de transtorno, certo? Não, porque dentro das alterações neurodesenvolvimentais, vai ter acometimentos diferentes de pessoa para pessoa. Aquelas pessoas que têm maior tendência de alteraçãozinha na parte mais esquerda do cérebro ou dos núcleos da base, elas vão ter maior tendência a toque, obsessividade, depressão, certo? Então, pensa quebra de rotina numa pessoa com um pouquinho mais de dificuldade na adaptação, na resiliência genética, né? E aí que tem também alterações no jeito que a serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para todo mundo, que ajuda a gente a ter mais bem-estar, ajuda a gente a não ficar com pensamento repetitivo, não ficar remoendo emoções ruins. Então, imagina numa pessoa que já tem essa alteração, aí acontece
que o mundo todo não sabe o que está acontecendo e que tudo muda a todo segundo. Então, isso não quer dizer que lá para frente ele vai precisar continuar usando remédio, ou que não. Isso quer dizer que nesse momento é uma forma de ele não ter sofrimento e, além do que o que todo mundo está sofrendo, certo? E de preservar, assim, a saúde mental dele. Ótimo. Entendeu? A Ione, ela está dizendo o seguinte aqui. Desde 2017, Ione é homem, não, estou sendo perseguida no trabalho. Busquei ajuda ao profissional e quase entrei em uma depressão. Hoje estou bem melhor, mas não tenho vontade de fazer as coisas como fazia antes. O que eu devo fazer agora? Então, primeiro Parece que tem que... acabou, né, aquele estímulo, né, aquele autoincentivo. É porque, assim, os quadros depressivos, né, eles podem melhorar completamente, ou algumas pessoas podem ficar com alguns resquícios, alguns resíduos de sintomas da doença. Então, quer dizer que ainda não está bem, ainda tem o que melhorar nessa pessoa. O que é importante? Quando for no médico, né, no psiquiatra, assistente dele ou dela, né, não importa, né, de ser pedido exames, né, para ver questão de vitaminas, questão de hormônios, né, se tá tudo certinho. E se mesmo assim, e se tiver tudo certinho mesmo, e tá com esse sintoma, né, de fadiga, de falta de energia, aí é importante reajustar a medicação, que pode ser aumentando ou diminuindo, ou fazer a troca. Isso daí vai ser conforme o conjunto de sintomas que ainda tem e quais que foram melhorados. Então, precisa de uma história muito bem detalhada. Eu sempre falo assim, é impossível um psiquiatra fazer um bom trabalho se não ficar pelo menos 1 hora com o paciente. Porque como que você vai conseguir ler a pessoa no que ela diz, no que ela não diz, e no que está em sofrimento e disfunção nela, se você não passar um tempo suficiente com ela. Por quê? Porque pode ter 1.000 pacientes com a mesma doença. Cada um vai ter que ter um tratamento individualizado. Na parte de terapia, na parte de medicação ou não medicação e etc. E sobre remédio que vicia, que eu queria te falar, vício é quando a pessoa tem abstinência, dependência, tolerância, ou seja, cada vez precisa de dose maior e não está mesmo fazendo efeito, não toma ou convulsiona, ou tem muitos tremores e mal-estar e vontade louca de tomar, entendeu? A maioria dos remédios psiquiátricos não geram nada disso. Entendi. A maioria, os tarja vermelha não geram isso. Os que podem gerar, se forem conduzidos sem acompanhamento certo, sem cautela, sem cuidado, são só os tarja preta. E mesmo assim tem muita coisa que é dita natural e que ninguém tem medo que vicia. Exatamente. Muito mais do que qualquer remédio. Café. Paixão nacional. Né? Vicia pra caramba. Vicia pra caramba. E ninguém fala, nossa, café é droga pesada. E é uma droga. Né? Quantas coisas não são uma droga? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose que é usada. Exatamente. É o como é usado. E vamos falar então, doutora, a respeito dessas doenças mentais. A gente está aqui falando de saúde mental. Isso. Quando a gente fala, vamos voltar na depressão. Quando a gente fala de depressão e a gente foca criança, adulto e idoso, há uma diferença na manifestação? Sim. Tipo, as crianças, igual eu falei, elas vão ter mais a irritabilidade, certo? Piora no desempenho escolar, uma piora, assim, mais abrupta, certo? Então, irritabilidade, piora do rendimento escolar, dores inespecíficas, principalmente dor na cabeça, dor na barriga, e que nada mais justifica. Olha só. Né? Maior apego, medo de ficar sozinho, medo do escuro, retrocessos. Já tinha aprendido a fazer o xixi no vaso, desaprende, né? Já conseguia fazer cocô direitinho, começa a depois ter encoprese, né? Então vai ter assim algumas perdas não justificadas mas não sozinho, vários comemorativos. Então vai ser uma mudança no padrão de comportamento,
e maior irritabilidade. Isso a gente vê mais na criança. No adolescente, vai ter os dois extremos. Vai ter já um pouco dos melancólicos, vai ter que o meu antigo professor na minha residência falava assim, a síndrome do adolescente fechado dentro do quarto escuro, certo? Que às vezes é muito comum, certo? De começar, porque já é uma fase de transição, já é mais difícil de enfrentar. Já tem hormônios e a sensação de eu pertenço. Eu pertenço, não pertenço mais na infância, mas eu também não pertenço já à fase adulta. Então tem aquela sensação de ninguém me entende e compreende. Então pensa isso associado com uma disfunção nos neurotransmissores, dando depressão e distorcendo a visão do mundo. Achando que ninguém não que só que ninguém me entende por completo, mas achando também ninguém quer me entender. Olha a diferença. Ninguém me entende por completo para ninguém quer me entender. E aí começa a ter esse isolamento. O adolescente pode também ter a questão, eles são muito intensos porque estão lidando com esse boom hormonal. E é também essa fase que tem maior descarrilamento no humor. Então, assim, e vontade de ter relações, né? De namoro, maior amizade, pertencer a um grupo. E é nessa hora que tem muito, muito risco, se a gente não conduz com muita delicadeza, de a gente perder nossos jovens. Porque também é época de muita pressão, escola, né? Novos aprendizados, futuro Enem e tudo mais, que é até um ponto muito importante, que as pessoas, que tem muitos adolescentes muito ansiosos, com hiperdemanda para si mesmo, entendeu? E então, assim, o adolescente, ele vai ficar mais recluso, certo? Mais isolado. Pode alguns também fugirem da realidade através dos jogos. Eu tô vendo muito isso. Demais, ainda mais nessa né? fase. E a Eles não própria estão podendo internet sair. também, né? Rede social. Ixi, E aí eu já tô e, e falando vai... também do adulto também, né? O que a gente vê aí mais são os adultos muito presos nas redes sociais. E eu tô vendo muitos casais brigando muito por conta disso. As redes sociais, a gente já sabe na psiquiatria que quanto mais tempo a gente fica internet, rede social, vias tecnológicas, aumenta muito a questão nossa de sintomas ansiosos. Porque o ser humano ele foi feito para gastar energia e para ser um ser gregário. A gregário é um ser que se junta, se amontoa, que vive, que se liga, né, que aprende um com o outro, que cresce, evolui dessa forma. E a forma da gente se ligar hoje em dia, que a gente está conseguindo, é através das vias tecnológicas. Então, é uma coisa assim que, por um lado, é boa, mas por outro lado, que a gente tem um risco de se exceder e acabar ficando mais cansado, o pensamento mais acelerado, dificuldade para dormir, né? E aí a pessoa vai ficando mais e mais ansiosa. E pode, dos dois mecanismos, a depressão unipolar ou bipolar pode se tornar também pode fazer surgir ansiedade, e uma ansiedade também de base pode, com o passar do tempo, virar quadro depressivo. Certo, e aí cair no suicídio, né? E Isso. quando a gente percebe que as pessoas elas estão assim num quadro que pode inclusive levar ao suicídio, com conversas estranhas, quando você vê que a pessoa já perdeu o amor pela vida, o amor próprio, o amor pela vida, como que os parentes, os familiares mais próximos que estão ali, como que eles devem agir? Então, é bem aquilo mesmo, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Muita gente, às vezes, quer ajudar e acaba piorando a situação do paciente que está em risco suicida. Então, assim, a intenção é boa, mas tem que ser bem orientado. Não é boa aquela frase de, não, isso daí dá o tapinha assim, fala, isso daí passa. Fica assim, não, só isso não é suficiente. E, igual também não é só fazer exercício, é só buscar Deus. Não. É importante falar assim, você está em sofrimento, mas eu tô do seu lado. E me orienta, porque o que você precisar da minha ajuda, o que eu puder fazer para te ajudar,
eu tô aqui. Outra coisa que também é muito importante, é bom todo mundo ter esse conhecimento público, é que não existe vontade da própria pessoa de se matar. Nunca existiu e nunca vai existir. Não existe. Na verdade, isso é um pensamento gerado pela gravidade da doença. Igual, por exemplo, numa pneumonia, gerado da gravidade dela, vem a febre. Então, o pensamento suicida é como se fosse um toque. É uma ideia que invade a pessoa de que não tem solução, não tem escapatória, não resta mais esperança e que a dor é insuportável. E aí que faz essa pessoa pensar que quer morrer. Só que ao mesmo tempo ela não quer, porque o eu dela não quer morrer. Por isso que fica numa coisa que a gente chama que é uma ambivalência do pensamento. A pessoa quer ajuda e a maioria, de alguma forma, pede ajuda e como ninguém está sendo alertado, as pessoas não ouvem ou não veem esse pedido. Quando a pessoa fala, queria dormir e nunca mais acordar, ela está tendo pensamento suicida. Quando a pessoa fala, Deus podia me levar agora, é um pensamento suicida. Quando a pessoa fala, o mundo ficaria melhor sem mim. Quando a pessoa fala, eu só dou trabalho, eu não faço nada direito nesse mundo, é um pensamento, é um pedido de socorro. E isso, quando eu já enfrentei assim, de tipo, chegar uma paciente no consultório e falar assim, doutora, eu vim aqui me despedir e falar que a culpa não é sua, mas que eu perdi as minhas esperanças, eu parei de tomar remédio e que eu vou me matar. Aí eu falei assim, não, eu preciso então de recomendar uma internação, porque não é você. É a depressão que está falando isso através de você e está te convencendo de que é sua essa ideia. Porque você já está se misturando com a própria doença. Aí a pessoa falou, não, mas porque eu tenho trabalho segunda-feira. Aí eu falei, você tá vendo que você não tá pensando em morte na realidade? Outras vezes, eu vou me matar. Aí eu falo assim, não, então eu preciso te internar. Aí ela vai falar, não, mas como que vai ficar minha filha e meu filho sem mim? Eu falo, tá vendo que não é você que quer morrer? Você não quer morrer. Você quer que essa dor acabe. E tem como essa dor acabar com o tratamento, porque essa dor é um sintoma de doença. Essa dor não é você. Você está com ela. Ela não é quem você é. Tem tratamento, tem saída. E quando você fala que outras pessoas... os meninos. Meu gatinho. Quando você... e é mesmo. Gatinho quando... É lindo demais. Quando as pessoas falam sobre suicídio dessa forma, salva vidas. Quando alguém vai, chega e fala, eu já pensei nisso, eu já pensei que não tinha chance, mas eu tratei, eu me estabilizei e vi que, graças a Deus, graças a usar de instrumentos adequados e responsáveis, graças à minha família não pensar, não é a vontade dela, porque não é, graças ao meu psiquiatra falar, segurar na minha mão e falar assim, tô junto com você, eu não fiz isso. Porque existe sim como ser alegre na vida, existe como ter sentido na vida, existe como apreciar a paisagem da caminhada que a gente faz. Isso para todo mundo. 90% dos suicídios, Tati, poderiam ser evitados com tratamento certo. Olha só, 90%. O que mata. E juntando todas as mortes por guerra no mundo, e junto com por HIV e complicações do HIV, não dá nem perto do quanto as pessoas morrem por suicídio. Antes do Covid, que piorou a situação, a cada 40 segundos alguém se matava no mundo. Cada pessoa tem risco de morrer pela sua própria mão 3 vezes mais do que pela mão de um outro. 3 vezes mais? 3 vezes mais. Então, a nossa saúde mental tem que ser prioridade. Covid a gente tem que ter medo, não pavor. Mas a gente tem que também não ter preconceito, que preconceito é o que mais mata no mundo. O preconceito de pensar que a gente não tem como cuidar da gente. Ou que a gente tem que ser forte. Não é questão de força. Né? A pessoa fala, não, eu não posso tratar, eu tenho que sair dessa sozinho. Não existe isso. Alguém só porque quer o braço quebrado sara? Alguém só porque quer
a pressão baixa. Não é isso. Existe a parte que é a gente, existe a parte que é biologia. Biologia a gente cuida, para a gente poder ter nossas escolhas de como cuidar da gente mesmo. Exatamente. E a Nana, Nana Lisa, ela está dizendo aqui: eu perdi uma irmã por suicídio e deixou vários sinais pedindo ajuda e nós não entendemos. E por Exato. acaso foi a mesma coisa que aconteceu na minha casa. Meu irmão também morreu de suicídio, meu irmão caçula. Ele deu sinais, mas nós não compreendemos os sinais que ele estava dando, né? Então, o assunto suicídio, ele acaba que ele me é muito caro, né? E mas a gente tem que falar disso. Nós temos que É. falar disso. Porque E ó, falar que previne. exatamente. E é com relação. Mas aí, por exemplo, na imprensa a gente não pode ficar falando por medo de estar incitando as pessoas, né? Tudo depende. Se a imprensa fosse responsável, e em vez de ficar tentando fazer, na verdade, um transtorno de estresse pós-traumático nas pessoas e só buscar mídia e ibope, se ela falar assim, suicídio é um sintoma de doença e que tem tratamento, então se você está tendo esse pensamento, procura ajuda especializada, porque tem como você ficar bem. A principal coisa que faz alguém cometer suicídio seria cortada, que é a desesperança, que é a sensação de que não tem solução. A forma que é colocado que faz gerar. Mas o não ser colocado e varrer por debaixo do tapete também é péssimo. Tanto que muitos colegas meus, e até os estudantes, né, de medicina, falam assim, nossa, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, como que eu vou perguntar? Pergunta assim, ó. Quer ver? Sabe como que eu pergunto? Eu pergunto assim, meu bem, deixa eu te perguntar. Alguma vez você já pensou em morrer? Você já pensou em que o mundo é difícil demais, que você não aguenta? Porque pode ter certeza, eu não vou te julgar, porque isso não tem nada a ver com a sua força, com a sua fé, com quem você é. Isso é sintoma de se você está com alguma doença grave ou não. E tem como eu te ajudar. Isso salva a vida. Você falar assim, você está pensando? Não tô te julgando. Porque o que que as pessoas têm medo? Do julgamento. Porque ela já tá se julgando demais. Entendeu? Eu É. fiz uma palestra esses dias que aí no final um rapazinho falou assim: isso é importante demais. Teve um dia que alguém perguntou pra mim assim: como que você tá? E isso evitou que eu me matasse. Então, o ato da gente ter empatia, da gente saber que uma pessoa que pode estar rindo ou chorando ou calado do nosso lado, que se a gente fala que tá tudo bem, ele não tá bem, e que tem como ele melhorar, e que a gente acompanha nesse processo e ajuda, faz toda a diferença. Isso Com salva vidas que a gente nem certeza, sabe. com Cada um certeza. suicídio vai impactar e vai suicidar parte do interior da família. Doutora Roberta, a gente está caminhando para o final aqui e eu queria saber se existe alguma estatística hoje com relação ao número de suicídios. Então, é igual a ABP pediu para a OMS mandar uma questão de um novo parâmetro, assim, uma nova divulgação. Até saiu até mesmo no Instagram da ABP nessa semana, assim, essa solicitação que o Dr. Antônio Geraldo, que é o diretor, né, o presidente, quer dizer, pediu, mas que a gente sabe até o último consenso, né, até na cartilha contra o suicídio do Setembro Amarelo do ano passado, que tinha essa estatística que é subdiagnosticada de que a cada 40 segundos alguém comete. Cada 40 segundos. E a cada 3 ou 4 alguém tenta. E isso tudo é subdiagnosticado, tá? Sabe por quê? Quantas pessoas não foram colocadas assim no atestado de óbito como morreu numa batida de carro? Na verdade, ela se É, jogou, exato. Morreu né? atropelado. Se jogou. É, exato. E então assim é muito maior. Então assim um professor meu brilhante falava assim: o mundo vai ficar melhor
quando a psiquiatria parar de ser a especialidade que sangra e ninguém vê, ou fingem que não vê. Quando a gente vê que o que faz a nossa alma sangrar também é questão de saúde e que pode melhorar, e que remédio nenhum vai transformar alguém em robô, e que, bem conduzido, ninguém vai ficar dopado, eu não sou medicada, eu sou hiperativa. E eu trabalho, eu funciono, eu não tenho vergonha de ser. Eu tenho desorganização, porque nenhum remédio vai deixar tudo redondinho, mas eu sou funcional, produtiva e consigo atuar da melhor forma que eu posso na minha vida. E eu não sou dependente desse remédio. Eu posso ficar sem, só que tem risco de eu ser atropelada por desatenção ou atropelar alguém. Então, igual o hipertenso, se não tomar o remédio, pode infartar. Isso não é questão de Exatamente. vício. Isso é instrumento, Doutora né? Roberta, foi um prazer, uma satisfação imensa tê-la Ah, aqui conosco. Espero que venha mais vezes, né, para a gente conversar. sim. Inclusive, eu já vou até adiantar um assunto para o futuro, para você já ir pensando, né? Uhum. TDAHs. Vamos Ah, falar um vamos pouquinho falar sobre disso. eles? A visão da Totalmente. psiquiatria em cima dos TDAHs? Então, Sim. futuramente a gente vai estar conversando sobre isso aqui, tá? Com- Lembrando que o pessoal que segue o direito e inclusão, eles são exclusivos, né? Todas as lives aqui são exclusivas pensando em vocês. Não tem em outro lugar, é só aqui. Doutora Roberta, eu vou te passar para as suas considerações finais. Fica à vontade. Gente, só queria falar assim, amem, porque quando tem amor, tudo tem solução. E se livrem também de amarras de preconceito, entendeu? Porque o preconceito que, na verdade, mais mata no mundo e mais desune todo mundo. Porque, tipo, se você tem amor por você e pelo outro, né? Que é a frase fundamental do mundo é ame os outros como a ti mesmo. Então, se você ama o outro e ama a você mesmo, e aceita que o milagre não vai sempre cair no seu colo. Muitas vezes vem instrumentos para a gente construir o nosso milagre. Então vocês vão conseguir aceitar que tem como a gente fazer modificações em coisas que a gente tem da biologia para viver mais e viver melhor e a gente merece isso. Todo mundo Merece. merece. Que bom. Um beijo. Fica Um com beijo. Deus. Fica Muito com Deus. obrigada, doutora. Até Fechou. Obrigada a você. que a próxima seja próxima. Olha só, gente. Você tá vendo tanto que é importante a gente falar disso e às vezes não é difícil. A gente escolhendo a pessoa certa, como a doutora Roberta, que além de ser uma ótima profissional, tem uma sensibilidade muito grande. E vamos falar a verdade, né, gente? Para lidar com o ser humano, a gente precisa de sensibilidade. Não é chegar e ficar soltando números, tratar as pessoas como números, igual está acontecendo. Não é desse jeito. A gente tem que entender que o ser humano, ele é único, né? Então, é assim que a gente segue. E o pessoal está perguntando sobre a live de hoje. Ela vai ficar no IGTV aqui e depois ela sobe para o nosso canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que nós estamos lá com o canal do YouTube, Direito e Inclusão, com as lives para vocês. Vai lá que estão todas lá, tá ok? E vou me despedindo de vocês, lembrando que semana que vem vão ter outras lives, tá? E eu já vou adiantando. A gente vai ter live com pessoas com deficiência falando sobre a questão das redes sociais, se elas estão podendo entrar nas redes sociais, se elas estão podendo se manifestar nas redes sociais, tendo em vista que às vezes a tecnologia assistiva delas não é condizente com aquela rede social, tá? A gente vai falar também com uma pessoa, a Clarinha, que tem paralisia cerebral, e ela vai contar como é que é a vida dela, uma pessoa com paralisia cerebral nesse contexto que a gente está vivendo. E mais para frente, eu convidei uma desembargadora, né, responsável pela coordenação do núcleo de violência contra a mulher, para vir falar aqui para a gente, porque eu ainda não ouvi ninguém falar disso, e eu acho que o local ideal para a gente falar disso é aqui no Direito e Inclusão, sobre a violência doméstica em relação à mulher com deficiência. A gente tem que se ater a isso aí, tá bom? Então ela vai vir aqui para conversar com a gente e temos outras e outras já lives já aqui que logo logo vai estar disponível para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.